sou a Jéssica e esse é o canal Leitores em Crise e chegou a hora de eu trazer para vocês as minhas leituras do mês de novembro e a minha TBR para dezembro. Mas antes de começar, eu gostaria de deixar aqueles recadinhos de sempre, que eu sei que vocês já estão acostumados, mas não custa relembrar. Deixe o like aqui no vídeo se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Se inscreva aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos. Ativem o sininho de notificação para ficar sabendo quando tem vídeo novo aqui no canal. Na descrição fica todos os links das nossas redes sociais, se vocês quiserem nos seguir por lá também. Todos os livros mencionados nesse vídeo vai ficar linkados aqui embaixo. Caso vocês se interessem em adquirir qualquer um deles, através desse link vocês nos ajudam com uma pequena comissão e não pagam nada a mais por isso. Bom, novembro chegou e eu fiz uma TBR para esse mês com resgate de vários livros que eu trouxe em TBRs antigas e acabei não lendo. E em novembro eu gostaria de fazer essas leituras. E eu vou dizer que eu fui um pouco bem sucedida. Eu acabei lendo 6 livros dessa lista e era uma lista de 10 ou 11, se eu não me engano. Então eu fiquei bem feliz com o resultado. Gostaria de ter lido todos, mas não consegui, obviamente, porque, né, tempo me falta. Eu ainda peguei um livro que me enroscou pela metade do mês até agora o final, então acabou que não deu pra eu ler todos os que eu queria. Eu vou falar por ordem de leitura, tá? E contar mais um pouco da história, mas todos os livros que eu vou mencionar aqui neste vídeo tem vlog aqui no canal. E o que não tem, vai ter, porque tá gravado, eu vou editar e provavelmente vai na semana que vem ao ar. Então fiquem ligados para saber minhas opiniões mais completas sobre todos esses livros. Tem vlog aqui no canal, tá bom? Os que tiver já vou deixar linkados aqui no card pra vocês. O primeiro livro, então, que eu li no mês de novembro, que eu comecei lendo e que foi, assim, uma surpresa, porque eu comecei o vlog e na segunda atualização eu já tinha terminado de ler o livro, foi Morando com um Vampiro, da Jenna Levine. Esse livro eu gostei bastante, eu dei uma nota 4,5 pra ele. Não se tornou um 5 estrelas, assim, por meros detalhes, porque por mais que eu tenha gostado muito da história, eu não acho que tenha me cativado tanto assim ao ponto de eu ter me apaixonado pela história e tal. Aqui nós vamos ter a Cassie e o Frederick. O Frederick é o vampiro da história e a Cassie, ela é uma artista. Ela tá precisando de um espaço para morar com um valor acessível, porque ela tá quase sendo despejada do apartamento onde ela mora. E ela encontra um anúncio no jornal de um quarto por $200 numa área bem nobre da cidade. A princípio ela acha isso bem estranho, porque quem que cobraria somente esse valor por um quarto naquela região? Mas ela acaba arriscando porque ela não tem outra opção. E aí ela acaba indo conhecer o apartamento, ela acaba conhecendo o Frederick. E a relação deles de início é uma relação bem complexa, porque ela trabalha durante o dia, ele trabalha durante a noite, então eles pouco se encontram. A conversa deles no início é muito baseada em bilhetes, onde eles deixam na cozinha o que eles precisam falar um com o outro. Dessa forma eles acabam meio que fazendo perguntas também pessoais sobre um ou outro, para acabarem se conhecendo um pouco melhor. E depois a relação deles vai passando por um nível a mais de amizade, de interesse, e a gente vai conhecer essa história. O Frederick, ele ficou dormindo por 100 anos, então ele meio que parou no tempo, ele não acompanhou as evoluções tecnológicas, o jeito de se vestir, então ele precisa ser trazido por alguém para esse mundo real, para saber se vestir, para saber se portar no presente, e ele acha que a Cassie é a pessoa correta para fazer isso com ele, tá? Eu gostei muito do desenvolvimento aqui da história, do toque de comédia aqui, da relação dos dois, do melhor amigo do Frederick, que ele não acha tão melhor amigo assim, mas que tá sempre presente na história, inclusive no final, quando precisam dele. Ele traz um toque cômico na história, ele é um personagem bem irreverente, assim. Então, eu gostei muito da construção dessa história e de como a inserção de um vampiro aqui é só, tipo, um mero detalhe pra história, entendeu? Então é como se acontecesse naturalmente e nós vivêssemos no mundo junto com vampiros, de tão natural que foi essa história. Depois eu li Wild. Eu vou deixar a capinha aqui. Ele está, pelo que eu entendi, ele passou por um processo de mudança de nome, mudança de capa, então eu já vou deixar a capa atualizada aqui pra vocês, porque é dessa forma que vocês vão encontrar na Amazon pra
pra ler ou pra adquirir. E eu vou deixar o link correto aqui também pra vocês na descrição, tá? O Wild, a gente vai acompanhar a história do Hector e da Jasmine. Eles, como explicar isso? Enfim, a mãe do Hector acabou casando com o pai da Jasmine. E eles meio que, por um tempo, eles foram criados juntos. Depois que a mãe do Hector morreu, o padrasto dele acabava agredindo ele várias vezes, dando muitas surras nele. Ele era apenas um adolescente e numa dessas vezes que ele apanhou, ele acabou decidindo fugir. A Jasmine, ela queria ir junto com ele, mas ela era muito mais nova, então ele acabou deixando ela pra trás. Nessa fuga do Hector, ele acabou se escondendo dentro de um caminhão, e esse caminhão era de uma das gangues de moto do não é do Texas. Texas é onde eles moram. Enfim, era South alguma coisa, não lembro o nome da cidade que eles foram. Mas enfim, ele acaba se escondendo dentro desse caminhão, dessa gangue de moto, e meio que o chefe da gangue acaba meio que adotando ele e ensinando todas as coisas, inserindo ele nesse mundo, e o Hector, com a morte desse chefe, acaba assumindo o poder dessa gangue e comandando tudo. A Jasmine, depois de um tempo, quando o pai dela acaba morrendo também, ela decide ir procurar o Hector, porque é o único ponto de referência que ela tem na vida. Então, ela acaba viajando do Texas para essa cidadezinha onde ele está, não para que ela passasse a depender dele, mas que ela começasse a construir a sua vida, tendo um ponto de apoio que seria o Hector. A partir do momento em que eles se encontram, o Hector tenta fingir que nada, que tipo, não sente nada por ela, tenta tirar ela do seu passado, né? Mas as coisas vão escalonando de uma forma muito ampla e alguns segredos do passado da Jasmine e do Hector também acabam voltando à tona e eles meio que acabam tendo uma situação para lidar. Eles acabam se envolvendo romanticamente, porque a Jasmine, apesar de tudo, sempre gostou muito dele. E ele acaba meio que criando esse sentimento por ela mais forte agora, depois de adulto, obviamente. Então, tem os segredos da gangue, porque o Hector tá passando por uma situação de traição dentro do seu grupo, ele precisa descobrir quem é. E às vezes as coisas começam a se conectar com a Jasmine também. Então, assim, as coisas todas são conectadas. E eu gostei muito do desenvolvimento da história. Eu acabei dando também 4,5 para esse livro. Eu gostei muito de todo o desenvolvimento dos plots colocados aqui. Tudo fez muito sentido, tudo foi muito bem trabalhado, muito bem explicado. Então, foi uma leitura que me surpreendeu bastante. Esse livro é o segundo de uma trilogia, tá? Que chama Almas Quebradas, da autora Liz Spencer. E eu gostei muito do primeiro, mas eu acho que eu gostei mais desse segundo, porque o primeiro eu achei muito gráfico, muito violento. Já esse segundo eu achei mais leve. Então, pra mim, acabou me pegando mais essa segunda história do que a primeira, mas os dois foram leituras bem boas pra mim. Depois, eu li o meu queridinho do mês, a melhor fantasia que eu li esse ano, 5 estrelas, favorito, que foi Mais Quente que Fogo, da Jennifer Armentrout. Eu nunca tinha lido nada dessa autora, foi meu primeiro contato com ela, e eu simplesmente amei a história, os personagens, o mundo que ela criou aqui. É uma fantasia bem explicada, bem simples, bem trabalhada, que se passa no mundo atual, na nossa sociedade, com referências à atualidade. Aqui nós vamos ter demônios e gárgulas, as gárgulas representando o bem, né, a salvação dos humanos, e os demônios, obviamente, considerados a parte ruim. Nós temos a nossa protagonista, ela... eu esqueci o nome dela. A Layla. Enfim, eu tenho problemas com nomes, tá? Aqui nós temos a nossa protagonista. Ela foi criada junto com as gárgulas, né, com os guardiões, só que ela é metade demônio. Então ela é metade demônio, metade guardiã, e ela tenta muito refrear, né, essa parte demônio dela. Ela tem um poder, obviamente por ela ser metade demônio, e esse poder é de sugar a alma das pessoas através da sua boca, então ela não pode se aproximar tanto assim das pessoas, porque ela pode acabar sugando a alma, e ela não consegue controlar, tipo, é algo que se ela se aproximar vai acontecer. Então muitos dos guardiões
tem um certo medo dela quando ela tá muito próxima, então quando ela acaba ficando um pouco nervosa, as pessoas meio que acabam se assustando e se afastando. E isso é algo que machuca muito ela, porque ela não seria capaz de fazer nada disso contra eles, mas essa desconfiança acaba machucando muito ela. Então você vê que ela não se sente muito inserida nesse mundo, porque ela não se sente pertencente aos guardiões, mas também, obviamente, ela não se sente pertencente aos demônios, porque ela é uma pessoa boa. Enfim, ela acaba ajudando os guardiões de que forma? Ela também, um dos poderes dela é marcar os demônios. Então ela encosta no demônio, ela meio que faz uma sinalização nele e os guardiões à noite saem para caçá-los. Nesse meio tempo em que ela tá marcando demônios, ela acaba se encontrando com o Rolf, que é um demônio superior, tipo um dos chefões do inferno. E esse Rolf, ele veio para acabar com qualquer estigma dos demônios, porque ele assim, ele foi criado para ser algo ruim, mas ele é muito bom. Ele acaba meio que ajudando ela, né, salvando-a, porque um dos demônios acaba meio que pegando ela e tentando matá-la, e ele acaba ajudando-a. No começo ela sente muita desconfiança com ele, né, porque se ele é um demônio superior, por que ele tá atrás dela, por que ele tá tentando ajudá-la. Ao longo da história vai acontecendo algumas situações em que ela fica em dúvida quanto aos guardiões e o Rolf tá lá para apoiá-la, para ajudá-la, para dar a força que ela precisa e também para explicar um pouquinho sobre a origem dela, né, da parte meio demônio dela, de quem que ela é herdeira, de quem que ela herdou tudo isso. Então ele tá meio que ali ajudando ela a descobrir uma parte da sua vida e também explicando por que de repente tá todo mundo atrás dela. Esse livro, ele foi muito bom na parte de mostrarem que nem sempre as pessoas que são consideradas boas fazem coisas boas. E as pessoas consideradas ruins fazem coisas ruins. Porque aqui um bom exemplo são os guardiões, que são considerados seres puros, que deveriam proteger a cidade. Então eles podem fazer qualquer ação, por mais dura que seja, por mais violenta que seja, eles estão fazendo para o bem. Em contrapartida, o demônio, tudo que ele fizer vai ser sempre voltado para o mal. Então o Rolf, ele veio aqui para mostrar que os demônios podem sim fazer o bem a quem quer que seja, e os guardiões não estão blindados por ser guardiões. Qualquer decisão que eles tomem que seja ruim, vai ser ruim, independente do mundo em que eles estão. Então eu gostei bastante dessa reflexão entre o bem e o mal que tem aqui na história. Enfim, eu gostei muito, muito, muito. E o final do primeiro livro, ai gente, eu só quero pegar o segundo livro e ler rápido, porque eu preciso descobrir que fim que deu, o que vai acontecer com o final desse primeiro livro, qual que é a resolução para tudo isso. Então eu amei muito, acompanhem lá o vlog para vocês saberem minha opinião mais completa sobre a história, sobre tudo que aconteceu no livro. Mas eu estou apaixonada pela história, pelo Rolf, e eu não vejo a hora de ler o próximo livro para saber como que vai desenvolver tudo. Depois, outro livro que estava muito encalhado na minha estante e nas minhas TBRs foi O Desafio do Amor Verdadeiro, da Laura Lee Guerk, que é o segundo livro da série Querida Conselheira Amorosa. Esse livro, eu queria tanto ter gostado mais dele, mas eu dei uma nota 3,5, porque no final das contas, eu achei que o casal, ele se dava melhor como melhores amigos do que de fato um casal romântico. Nós vamos ter a Clara e o Rex. A Clara é a irmã da Irene do primeiro livro e ela acabou assumindo o jornal e a coluna da Lady Trelove enquanto a irmã tá de lua de mel. Só que a Clara, ela não tem criatividade nenhuma para escrever uma coluna sobre conselhos amorosos, porque ela nem estreou na sociedade ainda, ela não tem noção nenhuma do que é um flerte, do que é se interessar por alguém se interessar por ela, de se apaixonar por alguém. Então ela tá completamente perdida nesse mundo de conselhos amorosos, só que ela não pode decepcionar a irmã, porque a irmã sempre fez de tudo para conseguir cuidar dela, trazer as melhores coisas para ela, sustentar, né, todo o cuidar do jornal, sustentar a casa. Então ela meio que se sente em dívida com a irmã. O Rex, ele é um visconde do estilão mesmo canalha, com opiniões muito fortes sobre o amor, sobre casamento,
Ele vive um pouco da pensão que ele recebe da tia e do pai, só que essa pensão tá meio que comprometida porque o pai pegou ele conversando com a mãe, e os pais são separados e um odeia o outro, e ele cortou a pensão do filho, então ele depende da pensão só da tia, então ele tem que cair nas graças da tia, fazer tudo que a tia quer. Então assim, ele tá bem ali na berlinda, porque isso que vai determinar se ele continua na vida boa ou se ele vai viver em dívidas. A Clara acaba ouvindo uma conversa do Rex com um amigo dele sobre uma mulher em que o amigo está se envolvendo e ela acha um completo absurdo tudo que está sendo conversado. E ela resolve orientar através da coluna essa mulher para que ela desista de se envolver com ele porque o cara é um canalha. E aí as coisas começam a acontecer a partir daí, porque o Rex meio que, depois que toda a bomba explode, o Rex acaba reconhecendo a Clara e sabendo que foi ela que escreveu essa coluna. Só que a Clara, ela é muito inteligente e ela acaba fazendo com que tudo isso que estava contra ela acabe voltando ao seu favor. E o contato dos dois a partir daí começa a aumentar, os dois começam a se conhecer melhor. A Clara conta muitas coisas da vida dela para ele também acaba se abrindo muito para ela. E então os dois acabam se ajudando muito com relação a tudo que está acontecendo. A Clara consegue colocar na cabeça do Rex algumas noções sobre amor, sobre relacionamento. E o Rex consegue mostrar pra Clara que ela é capaz de fazer qualquer coisa sem depender da irmã, que ela também é muito inteligente, que ela também é muito bonita, não só a irmã. Então eu achei que o relacionamento deles foi muito bem construído na base da amizade. E a parte em que eles começam a se envolver romanticamente, eu achei muito fraca, eu achei que não teve consistência. Então, pra mim, era muito mais legal acompanhar eles como amigos, nas trocas de farpas entre eles, nas brincadeiras, do que depois como um casal. Então foi isso que meio que tirou um pouco o brilho da história pra mim. Mas enfim, foi uma história boa, só não me apaixonei pelos personagens e pela forma como que foi o relacionamento deles. E por último, o livro que me arrastou ao longo da metade do mês até agora, que eu sabia mais ou menos que poderia acontecer isso, mas eu esperava que eu conseguisse vencer, foi Um Estranho Sonhador, da Laini Taylor. Eu acabei dando nota 3 para ele. A história em si é muito boa. Todo o mundo que ela criou aqui, eu falo assim, como que essa autora tem criatividade para escrever uma história dessas? Mas, gente, é muito lenta a história, é muito descritiva, é de uma forma romantizada, de uma forma poética. Tudo é lindo e maravilhoso e um sonho, gente, um sonho do personagem aqui levou acho que uns 5 ou 6 capítulos pra ser narrado. Eu falei assim, pelo amor de Deus, esse sonho não acaba nunca, sabe? Enfim, aqui nós vamos ter a história do Laszlo, que é o estranho sonhador, e da Sarai, que é a filha de um dos deuses, tá? A Sarai, ela mora na cidadela, que fica em Lamento, e o povo dela foi dizimado pelo matador dos deuses há 15 anos atrás. E o Laszlo, ele é uma criança, um órfão que foi criado por monges e que mora numa cidadezinha ali bem longe, até que esse matador dos deuses aparece na cidade dele, recrutando pessoas, cientistas, professores, para que volte a cidade de Lamento a ser o que era antes. O Laszlo, ele sempre sonhou muito com Lamento, que ele ouviu histórias, então ele buscou conhecer, se interessar pela história, livros, contos de fadas, tudo que tratasse sobre a cidade de Lamento. E ele não pode perder essa oportunidade de ir para a cidade de Lamento, então ele meio que acaba se oferecendo ao matador dos deuses para ir junto com eles, falando que ele pode ser capaz de fazer qualquer coisa só para ir para essa cidade. Quando eles chegam em Lamento, eles acabam entendendo tudo o que está acontecendo, que existe essa cidadela que cobre toda a cidade de Lamento, que foi levada para lá pelos deuses e que eles não conseguem se desfazer dessa cidadela, mesmo que todas as pessoas lá de cima já estejam mortas. Só que, na verdade, não estão mortas, sobraram 5 crianças e essas 5 crianças agora são 5 adolescentes, tá? Mas para eles tá todo mundo morto. A história aqui vai enredar e a gente vai ficar muito assim na dúvida na questão de que o Laszlo, ele vai ser fiel ao matador dos deuses, porque ele acaba criando uma relação com o Erilfane, né?
ou ele vai ser fiel a Sarai e aos deuses, porque ele acaba meio que, como ele ama a cidade de Lamento e toda a história, quando ele chega lá, a Sarai, meio que o poder da Sarai é entrar nos sonhos das pessoas. Tanto entrar quanto mexer nos sonhos, fazer com que as pessoas sonhem o que ela quiser. Ela acaba entrando na mente do Laszlo, só que ela meio que se apaixona pelo que vê no sonho dele, sabe? Então ela não consegue causar nada de ruim pra ele, só que, por mais estranho que fosse, ele consegue vê-la no sonho, o que isso nunca aconteceu. E aí que começa a história a ficar ainda mais melosa pro meu gosto. Os dois acabam se apaixonando através dos sonhos, né? Porque os dois ainda, tipo, não se veem pessoalmente. E eles acabam se apaixonando. E aí, quando eles estão no sonho se encontrando, é tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo poético, muito meloso. Enfim. E o final, gente, pra mim foi o final mais burro que podia ter num livro. Como que você vai confiar numa pessoa que quis o mal o livro inteiro? Não pode dar bom. E realmente não dá, mas é porque as pessoas foram muito pela emoção e não pela razão. E aí eu falei assim, gente, mas vocês são muito burros. Enfim, vejam o vlog vai sair semana que vem no canal. Vejam o vlog e aí vocês vão ver o que eu achei de fato sobre esse livro. Agora, vamos pra parte boa, a parte de dezembro, com os livros que eu quero ler. Vamos falar da minha TBR do mês de dezembro com os livros que eu escolhi. Eu escolhi 9 livros para trazer aqui para vocês. Vou ler os 9? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu vou tentar. Primeiro eu vou falar os livros que não tem nada a ver com o Natal e depois, por último, eu vou citar os livros que eu vou ler da temática de Natal, que vai ter vlog aqui no canal para vocês, tá? Então fiquem ligados. O primeiro livro que eu escolhi para ler foi uma continuação também de uma trilogia, O Conde que eu Arruinei, da Scarlett Peckham, da trilogia Segredos da Charlotte Street. Eu li o primeiro já faz um bom tempo, eu gostei bastante da história, é uma história que foge bem dos padrões dos romances de época. E eu me interessei bastante, gostei do primeiro e eu já tenho a série completa, então só me falta realmente ler, criar vergonha na cara e continuar. Então tá aqui o primeiro livro que eu pretendo ler agora em dezembro. Depois, continuo muito na vibe de ler suspenses, né, thrillers, e eu quero muito continuar investindo nessas leituras, e eu trouxe A Camareira, da Nita Prose. Já tem também o próximo livro dela, que eu acho que chama O Hóspede, e eu tô muito interessada nessa história. Vocês viram esse ano que eu li bastante livros que se passam em hotel, que eu li O Iluminado, depois eu li O Sanatório, e agora A Camareira. Então eu tô bem assim nesse mundo hoteleiro e eu tô bem interessada. Não sei se... eu não ouvi muitas pessoas falando desse livro, então eu não sei se eu vou me prender à história, como que vai ser o desenrolar, mas é um thriller e eu espero que me deixe alucinada pra saber o que vai acontecer. Mais uma continuação de série, porque já faz tempo que eu tenho esse livro aqui na minha estante e eu fico enrolando pra ler, que é Pôr do Sol no Central Park, da Sarah Morgan, da série Para Nova York com Amor. É o segundo livro, eu li o primeiro já há muito tempo também. Eu tenho o segundo e o terceiro, aí falta eu comprar o quarto e o quinto livro. As histórias aqui acho que são 5 amigas, e aí cada livro vai contar a história de uma amiga. E é isso, eu gostei muito do primeiro, era uma série que eu não dava nada. E o primeiro me entregou muita coisa, então eu tô super ansiosa pra ver como que vai continuar essa série. Aqui eu acho que vai contar a história da Frank e do Matt, que é irmão da melhor amiga dela. Então tô super curiosa pra saber como que vai ser o desenrolar e se vai mencionar um pouquinho da história do primeiro aqui também no livro. Depois é um livro que eu estou há muito tempo querendo ler, foi um dos lançamentos desse ano, que eu comprei já faz um tempinho, que é Feita Pra Mim, da Laila Sage. É um livro que eu vi muita gente gostando e muita gente falando mal, que é péssimo, horrível, mas vamos lá, né? Vou criar a minha opinião sobre ele, lendo agora o livro. E ele é bem curtinho, então eu acho que vai ser uma leitura bem rápida e eu quero ler sem falta mesmo.
esse livro esse mês, tá? Nem que, sei lá, mas eu vou priorizar esse porque eu quero mesmo ler. Agora, vamos começar com as leituras temáticas de Natal. Aí é um livro físico e a maioria é e-book, então eu vou deixar a capinha aqui, tá? O primeiro livro físico foi que eu comprei realmente para ler agora em dezembro, que é O Namorado de Natal, da B.K. Borison. É da, né? É, da B.K. Borison, da série Love Light, tá? Eu acho que são 3 ou 4 livros, não sei. Logicamente eu comprei esse livro porque é temática de Natal e eu quero ler, mas eu também vi a indicação dele no canal do Edu, do Look Officials. Eu vou deixar o canal mencionado aqui pra vocês irem lá acompanhar ele também. Eu gosto muito dos vídeos dele. E ele leu esse livro e ele indicou no canal dele e eu já tinha interesse em ler, eu me interessei e acabei comprando, então vou fazer a leitura agora no Natal, com certeza. Depois, no Kindle Unlimited, eu peguei 7 Dias Junto, da Francesca Hornack, acho que é assim que pronuncia o nome dela. É um livro que faz tempo tá no meu radar, mas eu ia acabar comprando o livro, só que como eu assinei o Kindle Unlimited e ele está disponível no catálogo, chegou a hora de finalmente fazer essa leitura. Então tá aqui, vou ler também esse mês. Depois eu escolhi, é um livro nacional da Juliana Dantas, que chama Um Marido de Mentira para o Natal. Então eu quis trazer também um livro nacional temático de Natal, porque ano passado eu li um que eu me apaixonei, chama Me Leve de Volta para Casa para o Natal. E eu me apaixonei pela história, eu achei maravilhoso, eu li despretensiosamente, porque sempre, tô aqui, já acabei de ler o livro que eu tinha pra ler, não quero acrescentar mais livros na minha TBR, então eu vou ver o que eu tenho aqui no meu Kindle de Natal. E eu li, eu amei, então eu me surpreendi pra caramba, então eu resolvi novamente fazer essa experiência de catar no meu Kindle livros que eu já tinha sobre temática de Natal, e eu achei esse, e eu vou trazer aqui e ler. Bom, enfim, esse foi o vídeo de hoje com as minhas leituras de novembro, minha TBR de dezembro. Eu espero que seja um mês de boas leituras, um mês com leituras de aquecer o coração por conta do Natal. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixa aqui nos comentários o que vocês pretendem ler agora em dezembro, se vocês vão ler algum livro temático de Natal. Deixa aqui nos comentários, vamos continuar essa conversa. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo aqui do canal.